da vontade de Deus. Eu sei que talvez a realidade dos seus pais, talvez seja uma realidade de divórcio, de segundo casamento, mas você hoje tem a oportunidade de viver dentro da vontade de Deus. Se você tem maiores dúvidas nessa área de divórcio e segundo casamento, quem for da IABV pode me procurar, porque não dá para trabalhar um assunto tão delicado desse com 60 pessoas na sala. É impossível falar sobre isso com 50, 60 pessoas, não dá para falar, ok? Então assim, tem dúvidas quanto a isso, senta com o seu pastor, com a sua liderança espiritual, né? A gente pode conversar com mais calma, mostrar mais textos bíblicos, mas o que é importante você entender? Que você tem a oportunidade na sua mão de viver dentro da vontade de Deus, tá? Esse é um conselho. Segundo conselho, ande na regra. Segundo conselho, ande no padrão de Deus. Não busque viver na exceção. Nós vimos claramente qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vocês possam se unir, se tornar uma só carne, e aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Né? Você ainda tem essa oportunidade de construir algo dentro da vontade de Deus. Então agarra essa oportunidade, viva para a glória de Deus e constitua família que esteja dentro do propósito de Deus, para o casamento e para a família. Ok? Tiverem maiores dúvidas quanto a divórcio e segundo casamento, pode procurar, procure o seu pastor se você não for daqui, e vai ter um prazer de trabalhar isso contigo. Nós vimos aqui, né, uma questão mais propriamente sobre o namoro, né? Vimos que é um período em que um homem e uma mulher irão se conhecer e buscar a confirmação de Deus para o casamento, através da oração e do aconselhamento com seus discipuladores de líderes. Nós finalizamos aqui, falamos isso aqui é importante, vou relembrar isso aqui, ó. Paulo falou, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então falamos da porta, que seria no caso aqui, aplicando a nossa realidade aqui, o início do relacionamento, o caminho e o alvo que deve ser o casamento. O alvo de dois jovens cristãos que se relacionam deve ser o casamento. Ok? Então aqui nós vamos então entrar, vamos ver se vai dar essa a ministrar hoje. Nós vamos entrar então, dar sequência aqui no seminário. Homens, né? Homens desajeitados, né? Deixa que eu vou encher. Rubens, ó, centraliza, hein? Não anda muito não. Boa noite. Hoje a gente é a segunda semana, né, do curso. E hoje a gente está dando continuidade aí ao estudo, né, explicando um pouquinho melhor para vocês sobre questão de relacionamento. E antes de começar, eu sempre gosto de passar um vídeo, que é um vídeo que passei no dia do meu casamento. Por quê? Eu vou passar esse vídeo para vocês poderem conhecer a minha história, conhecer a história da minha esposa. E depois do final do vídeo eu vou explicar um pouco sobre esse vídeo, mas só falando, é um vídeo que eu passei no meu casamento, contando um pouco da nossa história, tá bom? João, apaga as luzes. Olha só, precisa de silêncio total porque a gente está sem o áudio, é só o áudio do computador. Então precisa de silêncio absoluto para você ouvir. No começo, como é um CD, no começo começa falando um pouquinho o áudio, mas depois fica normal. Ok? Então pode ficar tranquilo, em relação a isso. Alguns creem que as coisas acontecem por acaso. Já outros acham que o destino é quem conduz as suas vidas. Porém, Rubens e Annelise têm motivos de sobra para crerem que Deus pode conduzir suas vidas, inclusive na área emocional. Quem conheceu a Annelise em sua fase de adolescência, logo percebia que ela era diferente. Apesar da grande pressão que alguns em sua volta fizeram para
Achavam que ela, como uma linda garota que era, merecia namorar. Porém, Annelise tinha um propósito em sua vida: namorar somente com quem ela fosse se casar. Mas que loucura! Como alguém pode iniciar um namoro tendo a certeza que irá casar com essa pessoa? Pois é, Annelise não tinha essa certeza. Aos 16 anos, então ela resolveu entregar a sua vida emocional nas mãos de Deus, pois confiava que Deus, em sua imensa sabedoria, iria ajudá-la nessa questão. Nesse mesmo instante, veio em sua mente uma situação inusitada. Quem desse a ela um presente daquele jeito que ela acabara de imaginar, e com todos aqueles detalhes, seria seu esposo. Opa! Mas como saber se aquilo realmente veio de Deus? Então, Annelise orou novamente e falou que se aquilo que imaginou fosse realmente de Deus, iria aparecer em sua casa, de alguma forma, uma rosa amarela. E não é que após alguns meses apareceu uma rosa amarela no jardim de sua casa, no meio de algumas rosas vermelhas? Mais tarde, ela descobriu que sua irmã, que tinha acabado de chegar de um casamento, tinha colocado aquela rosa amarela no meio das rosas vermelhas. Como ninguém sabia da oração que ela tinha feito, ela tomou isso como uma resposta de Deus e desde então ela passou a esperar pelo seu esposo, o qual lhe daria o presente imaginado, ou seja, o sinal. Já Rubens Júnior não tinha muito essa preocupação e desde muito novo já namorava. Porém, chegou uma fase de sua vida onde ele percebeu que precisava encontrar a pessoa certa, mas ainda estava com o foco errado com relação a sentimento e saía atirando para todo lado. O tempo foi passando e nada de encontrar a pessoa com quem queria viver o resto de sua vida. Então, Rubens Júnior, vendo que já estava ficando velho, resolveu abrir mão de suas próprias armas e deixar Deus guiar sua vida também na área emocional. E não é que algumas coisas começaram a acontecer? Ele passou a crer que Deus iria colocar em sua vida uma pessoa muito especial e sentia no seu coração que isso estava perto de acontecer. Foi através de uma prima da Annelise, Sarinha, que Rubens Júnior finalmente conheceu aquela que haveria de ser a sua esposa. Diga-se de passagem, Sara foi uma grande colaboradora para esse relacionamento começar. Após alguns encontros das reuniões da ABU, Aliança Bíblica Universitária, ambos foram para um encontro de estudantes cristãos no Rio de Janeiro, juntamente com outros 15 estudantes capixabas. Rubens Júnior viu isso como uma grande oportunidade de se aproximar de Annelise, já que eles não tinham muito contato. Ah, meus queridos, não foi nada fácil para ele, pois Annelise não dava muita chance. Após 4 dias de retiro e somente uma conversa rápida, Rubens Júnior parte para o plano B e tenta arrumar um jeito de vir na viagem de volta para Vitória ao lado de Annelise. E o menino conseguiu essa façanha. Agora ele tinha a viagem todinha de volta para conversar com ela. Porém, era necessária uma segunda façanha: manter a Annelise acordada, pois a viagem era pela manhã bem cedinho. Com seu jeito simpático e brincalhão, Rubens Júnior conseguiu manter Anne acordada durante toda a viagem. Dessa viagem nasceu uma amizade, isso foi em setembro de 2004. Um dia após terem chegado do Rio, Rubens já queria ir a uma floricultura comprar um buquê de flores para Anne. Porém, numa rápida reflexão, lembrou que já havia feito isso outras vezes e que agora seria diferente. Ele deixaria Deus conduzir seus desejos. Nos 2 meses seguintes, poucas vezes se viram, porém muitos se falaram por telefone. Assim puderam se conhecer um pouco mais. Todas as tentativas de sair sozinhos para passear foram frustradas, pois Anne só aceitava sair se houvesse mais pessoas, nunca sozinha com ele. Assim, entre uma saída e outras, juntamente com outras primas e alguns primos de Anne, Rubens acabou se aproximando ainda mais e ainda virou o queridinho da família dela. Ele sempre a chamava para caminhar na praia, mas ela nunca aceitava. Quando foi no final de novembro, Rubens Júnior já era um frequentador assíduo da casa da Anne, então ele resolveu declarar seu amor por ela. Quando ele acabou de se declarar, ela perguntou se por
podia falar e começou a explicar que o coração dela estava fechado, pois tinha feito um propósito com Deus e só iria abrir seu coração para quem desse a ela o sinal que ela havia pedido a Deus. Diferentemente dos outros rapazes que, quando ouvia Anne falar essas palavras, ficavam desesperados, Rubens manteve a calma e disse que isso seria moleza. Talvez tivesse sido melhor ele não ter falado nada para ela, pois depois disso eles ficaram quase 3 semanas sem se verem, e isso tudo porque Annelise incorporava a personagem de Julia Roberts do filme Noiva e Fuga. Quando alguém se declarava para ela, mas Rubens Júnior continuou insistindo, e eles ainda se falavam por telefone. Ele era tão persistente que os primos da Anne o apelidaram de brasileiro que não desiste nunca. Já se aproximava do Natal e Rubens logo pensou em dar um presente para Annelise. Foi ao shopping comprar o presente, porém estava com muita dúvida do que levar. Então, de repente, ele imaginou que poderia dar um buquê de flores de rosas vermelhas com uma rosa amarela no meio. Que presente estranho para dar para uma amiga no Natal, pensou ele. Porém, naquele instante, ele pensou que isso poderia ser o presente que ele tinha que dar para a Annelise. No mesmo instante, ele fez uma oração ousada e disse: se a Annelise me chamar para sair e a gente se encontrar durante 7 dias seguidos, sem que eu precise chamar, no 8º dia eu vou dar um buquê de flores para ela. Mas como assim? Nesses 4 meses de amizade, se a Annelise ligou uma vez para ele, foi muito. Saíram juntos então, nem se fala, muito mais 7 dias seguidos. Parecia impossível, pois sempre todas as iniciativas foram do Rubens. E isso aconteceu no dia 23 de dezembro. Quando foi no dia 24, Anne liga para ele e o chama para passar o Natal em sua casa com sua família. Primeiro dia, não querendo ir à cantata nem a beber, pois não tinha ninguém para acompanhá-los, e já que ela nunca saía sozinha com ele, ela resolveu ficar em casa. Porém, em um momento de loucura, ela resolveu deixar de lado essa questão e foi sozinha se encontrar com ele na IABB, sem ele saber. Segundo dia. Nesse dia, Rubens ficou ainda mais feliz quando uma amiga, Keila, lhe disse que aquilo que estava no coração dele iria se realizar, pois era exatamente o desejo de Deus e seria ainda naquele ano. Continuando, no dia 26, Anne chama Rubens para ir à cantata A Árvore que Canta na primeira batista. Terceiro dia, no dia 27, novamente, ela o chama para irem em uma reunião dos amigos do noivo em Vila Velha. Quarto dia, no dia 28, eles saíram para lanchar com os primos dela de BH. Quinto dia, no dia 29, Annelise parecia não estar querendo colaborar e resolveu ir à praia com seus primos sem chamar Rubens Júnior. Porém, a surpresa de Annelise ao chegar à praia é descobrir que ele já estava lá e quando viu, parecia que tinha visto um bicho, pois deu um grito e correu para mergulhar na água. Sexto dia, Rubens Júnior, não querendo perder a oportunidade, tenta marcar um cineminha para o outro dia, mas acabou numa tentativa frustrada, pois Anne havia marcado com sua mãe e sua irmã de saírem no outro dia para verem roupa para Réveillon. Assim, as chances de se encontrar foram por água abaixo. No dia 30, Rubens já estava sem expectativa de se encontrar com Anne, porém parecia que havia uma conspiração celestial para que eles se encontrassem. Assim, Anne resolveu ligar para ele e chamá-lo para ir ao cinema mais tarde. Indo ao cinema naquele dia, iriam completar os 7 dias saindo juntos, sem ele ter que chamar. Então, assim que desligou o telefone, ele correu para uma floricultura, pois queria logo garantir que as flores seriam entregues no outro dia pela manhã. Chegando à floricultura, ele resolveu não dar um buquê de rosas vermelhas com uma amarela no meio, pois ia parecer que já eram namorados, então pensou em dar algo que tivesse a ver com o relacionamento deles. Tudo começou com uma simples amizade e, com o tempo, foi nascendo carinho.
7 rosas-chá, lado a lado, em forma de círculo, que simboliza a amizade, e colocasse 4 rosas amarelas, também lado a lado, em formato de círculo, porém dentro do círculo das rosas-chá, que simbolizava o carinho que nasceu em meio à amizade, e dentro desse círculo de rosas amarelas, uma rosa vermelha, que simbolizava o amor que iria nascer no ambiente envolvido de carinho e amizade. Como aquele buquê não era um buquê normal e nem com cores tradicionais, ele resolveu escrever uma carta explicando o significado de cada uma daquelas rosas. Como não havia papel disponível na floricultura, ele pegou uma folha de caderno e escreveu nela. No outro dia, Rubens estava na expectativa de qual seria a reação da Anne e ficou aguardando. Já a Annelise resolveu dormir até mais tarde, tanto que quando as flores chegaram, ela ainda estava dormindo. Seus pais receberam as flores por ela e foram até o quarto dela entregar. Alessandro, com os olhos cheios de lágrimas, e Orlane saltitando como uma criança, acordaram a Anne e entregaram as flores. Ficaram na expectativa pela reação da filha, que ao conferir as flores e ler a carta, confirmou que aquele era o sinal que ela tinha pedido a Deus. Imediatamente, Anne mandou um torpedo para Rubens, chamando-o para caminhar na praia. E é claro que ele aceitou na mesma hora. Marcaram de se encontrar por volta das 11 horas no calçadão da praia de Campolim. Quando Annelise chegou, nem disse oi, e já foi logo sorridente perguntando quais eram as intenções dele, e ele respondeu que eram as melhores possíveis. Naquela manhã, eles estavam muito alegres e riam à toa. Annelise começou a contar tudo o que tinha acontecido e finalizou dizendo que o sinal que ela havia pedido a Deus era que a pessoa com que ela fosse se casar iria lhe dar um buquê com no mínimo 3 rosas amarelas e que juntamente com o buquê deveria vir uma carta explicando o significado daquelas flores e que as flores que ele tinha mandado eram exatamente como ela havia pedido. Foram 4 meses de amizade. Anne nunca tinha namorado, então após Deus ter confirmado e aprovado o relacionamento deles, eles resolveram não começar a namorar de imediato e deixar as coisas fluírem naturalmente. Isso tudo aconteceu no dia 31 de dezembro de 2004. Só depois de aproximadamente 2 meses, no dia 20 de fevereiro de 2005, eles começaram a namorar e no dia 31 de dezembro de 2006 ficaram juntos. E hoje, dia 7/7 de 2007, com a honra da presença de cada um de vocês, Rubens e Annelise estão aqui para concretizar um sonho e o início de uma nova vida. Faça essas fotos aí. As fotos com o celular assim, meu Deus do céu. Depois que eu vejo aquela foto, meu Deus, uma foto assim. Queridos, passa esse vídeo, é só para vocês conhecerem a nossa história. Isso não é uma regra, isso é a nossa história, isso aconteceu com a gente. Né? Ali a Anne fala do sinal que ela teve com Deus. A pessoa fala, então só vou namorar com quem eu tiver um sinal, que tem que pedir sinal a Deus. Não, querido, não é assim. Isso aconteceu com a nossa história. Então, a Annelise, ela quis pedir um sinal a Deus, ela quis ter essa confirmação, ela quis ter essa certeza de Deus. Os meninos ficam todos com raiva de mim depois. Ah, é? Porque Eu vou todos falar querem isso, sinal. porque quando a gente passa o nosso testemunho assim, o pessoal às vezes fica com raiva. Vocês ficam ensinando que as meninas têm que pedir sinal a Deus, mas você vai pedir assim, conquistar as meninas. Vou ter que conversar muito com Deus aí para saber o sinal, né? Então assim, não é isso, essa é a nossa história, é só para vocês conhecerem, né? A Annelise, ela nunca tinha namorado, então ela tinha esse pouco de desconfiança como que ia ser, com quem que ia namorar, então ela resolveu fazer sinal. Eu já tinha namorado e tal, mas chegou um momento que eu resolvi entregar meus sentimentos para Deus, esperar nele e deixar as coisas conduzirem conforme o que eu estava aprendendo. Então foi nesse momento que a gente se encontrou e começou a caminhar essa forma de amizade que resultou no nosso casamento há 7 anos atrás aí. Bem? Ok, vamos começar o seminário? Hoje nós vamos falar sobre
a porta, a chave e o caminho. Por que isso? Lá em Provérbios fala que Salomão diz que o caminho, né, o relacionamento entre um homem e uma mulher, como fosse um caminho, né, como fosse um caminho, um relacionamento que se caminha. Então aqui no livro ele faz essa analogia para mostrar o que seria esse caminho. Como você se entra nesse caminho, né? A porta, o que é a porta? O que é a chave para abrir essa porta? O que seria esse caminho de paz? Então vamos começar a falar sobre isso. Não sei se é bom apagar, tá bom? Você apagar a lista? Não, tá bom. Olha esse texto de Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, quando se fala em relacionamento, existe muita ansiedade, né? Jovens, adolescentes, então muita expectativa de quem vai ser a pessoa que eu vou casar com o resto da vida, né? Até hoje eu não consegui achar essa pessoa, eu estou buscando, estou orando, né? Tenho feito várias coisas, tenho observado, né? E fica naquela expectativa, quando que vai ser? Com quem? Como? Né? E vem essa palavra de Eclesiastes, diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Creia nisso, há tempo para tudo, né? Eu posso afirmar que se o seu momento ainda não chegou, se você ainda não encontrou a pessoa, se isso não aconteceu ainda, é porque ou você ou a pessoa ou não estão ainda preparados. Precisa ainda haver uma maturidade, um crescimento, né? Você ainda precisa se preparar, né? Então esse curso você está se preparando, você está vendo o que você tem que observar, o que você tem que observar na outra pessoa, né? Imagina você sem saber como quer se relacionar, você já começa a namorar, aí não dá certo, aí você depois fica chateado, a pessoa ela te magoou, né? E aí você vai e começa a namorar com outra pessoa e mais mágoa, né? Isso é ruim para você, isso é ruim para o seu coração. Por quê? Você vai perder confiança, né, nos relacionamentos, porque não vai dando certo. Então, o tempo certo é aquele tempo que você vai estar preparado, você vai estar maduro. Então, isso é o que nós vamos começar falando hoje. Outro versículo: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira, né? Só para reforçar que há um momento certo de despertar o amor, há um momento certo de despertar. Hein? Como saber o momento ideal para iniciar o relacionamento? Queridos, o que nós vamos falar a partir de agora, eu gosto de ressaltar isso, é o seguinte: o que nós vamos falar é para que você tenha uma base sólida do que você tem que procurar, o que você tem que observar no relacionamento. Às vezes o que a gente vai falar aqui, se você cumprir tudo que a gente falar, não é 100% certeza que você vai ter um relacionamento perfeito. A gente vai dar dicas, a gente vai mostrar coisas da palavra, vai mostrar versículos, a gente vai dar conselhos. Ainda que você siga todos esses conselhos, todas essas orientações, não é certo que vai dar perfeito. Siga isso aqui, vai dar certo. Agora a gente fala o seguinte: se você não seguir, é certo que não vai dar certo. Vou dar um exemplo. Quem constrói uma casa na areia ou no mangue, é certo que com o tempo vai ceder, vai ter rachadura e pode vir a demolir. Isso é certo, vai ter rachadura. Se você constrói uma casa no mangue, na areia, não é certo? Ou seja, se você não segue o conselho, você não constrói ali, você vai e constrói, é certo que vai dar errado. Agora você fala assim: ó, constrói sua casa no lugar firme. Constrói sua casa no lugar firme. Ok. É certo que a casa vai ser construída e não vai cair? Não é certo, porque dependendo da forma que você construir a casa, ela pode vir a desmoronar. Se você não construir direito, se você não colocar os pilares e tudo mais, pode vir a desmoronar. Só que, se você construir ela nessa base sólida, nesse terreno firme, é mais provável que dê certo do que se você construir na areia. Vocês concordam comigo? Então tome o que nós vamos falar aqui como sendo essa base sólida. Nós vamos plantar conceitos para que você construa o seu relacionamento sobre base sólida, coisa que não desmorona.
Só que o relacionamento, além de ter uma base sólida, ela tem que ter uma primeira construção, que é o relacionamento. Ok? Então vamos começar a construir essa base sólida. Qual que é o momento ideal para iniciar o relacionamento? Requisitos importantes: maturidade. Maturidade física, maturidade emocional, maturidade espiritual e maturidade profissional e financeira. Vamos estar falando sobre essas 4 maturidades. A primeira, que é a física, pessoas plenamente formadas fisicamente, né? Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Né? Hoje a gente vê muitos aí adolescentes, né? Até meninos de 12, 13 anos, começando a namorar. Né? 10 anos, a gente vê muito isso fora. Né? E a primeira maturidade é a mais fácil de a gente absorver e entender claramente, é a maturidade física. O corpo, a formação do corpo, né? Tem que estar preparado, né? Tem que ser homem, não é? Tem que ser mulher, né? Para começar a namorar. Então, fisicamente, a gente não recomenda, né, namoro de adolescentes, de juniores, porque tem que ter essa preparação do corpo, essa maturidade. Essa é simples. Segunda, maturidade emocional. O que é maturidade emocional, pessoal? Equilibradas em seus sentimentos. Pessoas equilibradas. Tem aquela pessoa cheia de altos e baixos, um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está bem, outro dia está mal. Desequilíbrio emocional, se você vem com essa forma, né, de maturidade desequilibrada no seu relacionamento, você vai ter muitas dificuldades, ter muitos problemas no relacionamento. Porque o relacionamento é o encontro de duas pessoas de personalidades diferentes, forma de pensar diferentes, né, ter personalidade, jeito diferente. Então já é difícil. Imagine se você está todo instável, né? Você ainda não se equilibrou, você ainda não encontrou esse ponto de equilíbrio, né? Uma pessoa que cresceu, já vivenciou várias situações na vida, já passou por várias questões e hoje está assim: não, eu sei passar por isso, eu sei ter problemas e sei estar bem mesmo tendo problema, né? Às vezes os homens reclamam muito, né? Nossa, mulher na TPM, né? Difícil conviver com mulher na TPM, né? Mas não tem problema ter TPM, pode ter TPM, né? A questão é, ter maturidade de falar: meu amor, não vem aqui em casa hoje não, se você vier, não vai ser bom, né? Isso é maturidade. Maturidade emocional não é você não ter problema, você saber como resolver esses problemas, ou saber lidar com esses problemas. Se aquele dia é um dia ruim para você, se você teve um dia ruim no trabalho, se você teve um dia ruim em casa, né? Então, ó, hoje eu preciso ficar em stand-by, hoje eu preciso ficar em casa. Isso é maturidade, você entender as fases da sua vida, saber como alcançar esse equilíbrio nos seus sentimentos. Saber suportar dificuldades e pressões, né? Outra situação, às vezes na faculdade, no trabalho, né? Está sempre sendo pressionado, tanto o homem quanto a mulher, mas o homem, principalmente no trabalho, às vezes está o chefe cobrando, está ali em cima, e ele chega depois para namorar, para conversar, desconta da namorada, dá patada, né? E a menina fica ali sem saber: meu Deus, o que eu te fiz? O que eu fiz? Né? Então, saber suportar as dificuldades e as pressões faz parte da maturidade. E isso, queridos, só vem com o tempo. Não é com 16, 17 anos. Você vai ver isso construído. É relacionamento. Dia a dia, você vai passando pelas situações, você vai passando pelas dificuldades, você vai passando pelas pressões. Seu pai te cobra, sua mãe te cobra, seu chefe te cobra, seu professor te cobra, e você vai vendo como você vai reagindo. Então, maturidade